CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Começar agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adalberto Benhaja da BHC Sistemas e a gente começa agora mais um Integrando a Segurança aqui dentro do canal do CT Segurança. Lembrando que a gente também sempre transmite pelo Facebook da revista Segurança Eletrônica e pelo Facebook também do CT Segurança. Bom, como vocês sabem, o objetivo do Integrando a Segurança é sempre a gente trazer ideias, conceitos para a gente fazer nós, integradores do mercado de segurança eletrônica, a cada dia conseguirmos ser melhores e entregar soluções com mais valor agregado para os nossos clientes. Lembrando, quem estiver chegando, não esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha nesse vídeo, ativar as notificações para ficar sempre ligado no que tem aqui no canal do CT Segurança e fazer com que todo o conteúdo aqui gerado pelo canal do CT seja atingido por maior quantidade de pessoas possíveis. E vamos lá, no programa de hoje a gente vai começar uma série de 2 episódios sobre metodologias para a gente conseguir fazer mais, melhor e em menos tempo. A gente efetivamente... Estamos tendo algum probleminha com o Adalberto. O Adalberto deu uma travadinha lá. E... Tudo bem, Júlia? Tudo bem. Boa tarde. Tudo bem, né, Silvano? Tudo. Vamos lá conversando um pouquinho enquanto o Adalberto resolve a questão da internet dele lá. Né? Certo. Está aqui acompanhando a gente. Não se esqueça de seguir o que o Adalberto falou, né? Deixar o seu like, se inscrever. E Everton Lima, parte 1 de 2, provavelmente. Aí está o nosso Adalberto. Me derrubaram! Te derrubaram, não foi, Adalberto? Me derrubaram. E aí, mas aí eu fiquei falando sozinho mesmo? Só um pouquinho. Foi só um pouquinho. Eu acho que parou na parte das apresentações. A parte de abertura a gente encerrou para você, fica tranquilo. Ah, é? Então tá bom. Então, bom, galera, então já começamos com o link caindo, mas tudo bem, faz parte. Bom, estou aqui com a Júlia Karenina da Avantia. Boa tarde, Júlia, tudo bem? Oi, Adalberto, tudo bem? Boa tarde. Vocês, Silvano, mais uma vez, né? Um prazer estar aqui com vocês, conversando aí sobre um assunto tão bacana, tão legal, né? Então, no nosso dia a dia, na verdade. Ótimo. Então... Vamos lá. O Silvano não vou apresentar porque ele não está de colete. E o Silvano sem colete não é a mesma pessoa, corre risco até de... Eu estou de colete por baixo.
É o frio. Boa tarde, o frio. Silvano Barbosa. Boa tarde, Adalberto Benhaja. Quanto tempo? Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Silvano. Eu quero deixar claro que eu estou aqui porque eu sou apaixonado por esse assunto, então eu vim para aprender também com a Júlia. Ótimo. Show. Tá vendo, Então, Adalberto? Não todos. só apaixonado, como ele entende bem, viu? Ele tá com a história de que, né? Que gosta muito do assunto, que é apaixonado, mas ele Conhece, tá por né? dentro de tudo, conhece. Com certeza, não tenho dúvida. Ele fica escondendo o jogo aí. Por isso que é conhecido como ele, professor do CT de Segurança. Com certeza ele sabe tudo aí. Mas vamos lá. Então vamos começar essa nossa série. A gente preparou bastante material aí para a galera que tá chegando. E aí vamos esperar todo mundo chegar para dar aquele abraço para todo mundo. E pedindo que conforme a gente ir batendo esse papo, vocês mandem perguntas, enfim, para a gente conseguir interagir. E ao final tanto do programa de hoje, quanto da próxima terça-feira, que a gente vai dar continuidade nesse assunto, porque é bastante assunto, todo mundo consiga sair com mais conhecimento, mais preparado e conseguindo fazer mais com menos, melhor, mais rápido. Esse é o nosso propósito do Integrando de hoje. E o da próxima terça-feira a gente vai abordar esse tema que, então, eu vou pedir para a Júlia começar falando um pouquinho do surgimento das metodologias ágeis. Né? Fala um pouquinho para a gente ir conhecendo e entrando um pouquinho no assunto que a gente vai discorrer nesses dois programas. Ótimo, vamos lá, Adalberto. Eu gosto muito de estar assim, quando a gente começa a conversar sobre as metodologias de gestão ágeis, os processos, eu gosto muito de a gente falar um pouco assim, de origem de surgimento, não é? Até porque, como é algo que a gente tem no nosso dia a dia, conversado muito bastante, tem praticado muito, então pode aparentar para algumas pessoas que estão vivenciando agora, dizer, essa questão do método de Agile é coisa de agora, é modinha, e na verdade isso aí vem desde a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, na verdade. Faz pouco tempo, então. Faz pouco tempo. Então, assim, na verdade, a parte das metodologias, elas não surgiram a partir, porque se fala muito, a metodologia ágil só tem a ver com a área de TI, de desenvolvimento de software. Não, na verdade, até o surgimento delas foram a partir de áreas de produção, tá? De engenharia, de processos. Então, assim, a Toyota em si, pós-Segunda Guerra, eles perceberam que na fabricação de veículos, eles estavam precisando realmente melhorar a linha de produção, otimizar a entrega, reduzir custos, ou seja, trabalhar de uma forma mais ágil. Mas esse termo ágil, para eles, ainda na época, estava muito no foco do Lean, né, do enxuto. Eu quero enxugar, de alguma forma, otimizar recursos, enxugar custo para a minha linha de produção. Então, nesse processo em si, eles começaram a adotar métodos e que pudessem otimizar o trabalho em si. E só para fazer um comparativo, a Toyota em si, ela conseguia, assim, números, tá? Em exemplos, montar vários carros em 17 horas e esses carros saíam com 50, 60 falhas. Já outras fábricas europeias passavam mais de 60 horas e com bem mais falhas. E quando eles foram fazer essa análise do porquê eles realmente estavam bem à frente, foi quando surgiu também o Lean Manufacturing, que é justamente a cultura Lean, que a partir daí surgiram as metodologias ágeis. E qual era o foco do Lean? Era melhoria contínua, que a gente vai falar depois um pouco do Kaizen, que você está naquele ciclo, né? Até do próprio PDCA, de estar sempre em melhoria, você sempre buscar, né, um trabalho contínuo, e um foco que, assim, desde aquela época, tá? Eles pensavam muito, e isso foi implantado e funcionou bem, foi o respeito às pessoas, ou seja, equipes também multifuncionais e multi-organizadas. Em que sentido isso? A linha de produção de outra empresa, de outra companhia europeia, por exemplo, se um carro na linha de montagem apresentasse um defeito ou percebesse que tinha esse defeito, eles não paravam a linha, eles iam até o fim, faziam a entrega e depois que iam ver o que teve de errado, e as pessoas não tinham autonomia na linha de produção de parar a linha e de fazer um estudo naquela falha. Já na Toyota, com linha, isso era feito. Então, no momento que tinha um problema, parava-se a linha de produção,
o time que estava tinha autonomia para fazer isso e conduzir todo o processo, identificar a falha e tratar. Então, assim, isso foi um diferencial e, a partir daí, percebeu-se que esse formato de trabalho, junto com o PDCA, né, ele era extremamente importante para otimizar a linha de produção. Então, o Agile, ele surgiu daí. Então, assim... Eu acho que tem um ponto bacana aí, primeiro, quando você fala que surgiu na linha de produção. E aí eu chamo a atenção, principalmente no nosso mercado, a gente vê, às vezes, o pessoal que está mais na linha da parte técnica, na implantação, na execução do projeto, um pouco averso em querer falar de metodologias, de processos, né? Parece que não curte muito, vai muito na onda do não, vai dar certo, vou seguindo aqui, e é bacana a gente entender que veio de uma área de produção, de uma área de montagem, de uma área com viés técnico, essa necessidade de você conseguir melhorar a sua linha de produção, conseguir repetir o que faz bem, conseguir corrigir o que não andou tão bem, corrigir de forma mais rápida, e um ponto que você falou que é respeitando a pessoa no processo. Isso. Ou seja, não veio só com a mentalidade de fazer melhor e aumentar a produtividade e ponto. Não, veio pensando no quanto essa melhoria contínua faz a pessoa que está envolvida no processo, ela também se tornar melhor. Ou seja, não é punitivo para ela, muito pelo contrário, né? Então, acho que isso é bacana a gente ter em mente, para que tudo que a gente vai tratar aqui, a gente já se liberte de qualquer preconceito de quando fala de metodologia, fala de processo, a gente já cria uma barreira na nossa mente, né? E aí não consegue nem entender as coisas. Então, o primeiro passo é calma, foi criado por gente técnica que quer conseguir fazer melhor e que envolva o ser humano nisso. Então, eu acho que todo mundo fica de coração e mente um pouco mais aberto aí para absorver o conteúdo. É tão fato isso, Adalberto, que se você pegar, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais, a Júlia vai falar a respeito da implantação de montadora de automóvel e por aí vai. O que faz uma oficina de uma Toyota ser tão mais eficiente do que de algumas outras marcas, né? Por que um profissional acostumado com aquela metodologia de trabalho é tão valoroso para as outras marcas também, né? Não só o mecânico em si, mas quem aplica, quem gerencia isso, né? Esses caras, eles são mestres em formar profissionais que depois vão ganhar mais em outras marcas formados ali dentro, né? Porque a metodologia também afia melhor o profissional, né? O profissional ele está ali muito mais bem orientado, focado, né? E capaz de replicar o negócio, porque esse é o legal do negócio, né? Não é um negócio que de vez em quando você acerta, ele torna o sucesso da empreitada muito mais fácil de você repetir. Exatamente, Silvano. E aquela questão assim que você colocou, as pessoas se sentem mais parte, não é? Assim, há mais engajamento. Isso. Então, não tem aquela questão de estar lá o time só estruturando ou montando em uma linha de produção, trabalhando e só esperando lá o líder chegar para dizer o que tem que fazer. Não tem essa questão assim do esperar, de dizer assim, eu estou esperando alguém dizer o que eu tenho que fazer ou seguir algum caminho, não. As pessoas já está muito claro tudo que tem que fazer e se tiver algum empecilho no meio do caminho ou para se anteceder até um risco, eu posso atuar. Eu tenho autonomia para tomar a frente. Isso a gente vai ver mais à frente, quando a gente for falar um pouco do manifesto, né, dos valores, que tem a ver com realmente assim, o poder errar e aprender com os erros, né? A questão da melhoria contínua. É um ponto importante. Perfeito. Isso. E aí, até antes de você falar, eu queria que você já entrasse realmente no manifesto ágil. Vou só dar oi para a galera que está chegando no chat aqui, senão vamos trazer todo mundo. Serei ágil. Ok. Colocarei em prática o que estamos falando. Alan Silva está aqui com a gente, chegou cedinho, grande Alan Silva, Rodrigo Camargo, Ranier Charenzec, até o sobrenome dele eu sei falar, velho. Aqui não é fraco, não. O Hiro, a Viane, o pessoal do marketing da Avantia está aí acompanhando a gente, o Rogério Borges, grande Everton Lima está aí com a gente também, o Aldo, a Henriqueta,
Ó, o Wagner Camilo aqui com a gente, bacana, muito bom ter você com a gente, Wagner Camilo. O Ricardo, meu irmão, está acompanhando também, muito bom, legal. Quem mais está aqui? O Ciron, Eduardo Ferreira, a Ana Galassi, a Djaveni Alves, espero que tenha acertado o seu nome. O Renato Vicente, então boa. Renato Vicente, que já esteve aqui com a gente no Integrando, foi muito bacana, falando de integração. Alexandre Souza, Thiago Carnovale, grande Thiago Carnovale, que vai estar amanhã, né? No programa da Avante. Fala um pouquinho, Júlia. Esse Thiago vai estar amanhã no Secret Talks da Avante, vai ser uma presença ilustre. Acompanhe ele no Café com Segurança também, vai bater um papo aí bem legal com a gente, né? Toda quarta-feira, tá? Já convidando vocês. Pode convidar. Aqui a gente faz intercâmbio de jabá, não tem problema. Né? Ótimo. Muito Se a gente fala de unir o mercado, a gente precisa fazer na prática, não é mesmo? Acho que esse é o grande barato, não é ficar só no discurso mesmo, não. Então, grande Thiago acompanhando, o Marcos Mene, o Bruno Carvalho, a Tereza Chaves, Emerson Garcia, Adalberto Fonseca, o pai está acompanhando também, muito bom. Toda a família nesse frio não tem o que fazer, vamos ver Integrando a Segurança, que é muito A minha também está aí, já escutei alguns nomes, a minha também está aí. Já. Que bom, que legal. O Djalma, o Cristiano, o Laércio, legal, bastante gente acompanhando a gente, é aquilo que eu falei, quer dizer, coloque aí as suas perguntas, dúvidas, o que surgir do que a gente for falar, para a gente deixar esse bate-papo bem produtivo. Fala um pouquinho do Manifesto Ágil, então, para a gente, Júlia. Pronto, vamos lá, Adalberto. O Manifesto, na verdade, ele surgiu em 2001. Mesmo o Lean, partindo, né, da questão da área de produção, de área de engenharia, em 2001, um grupo, né, de desenvolvedores, eles se reuniram porque eles pensavam muito assim, que a metodologia que era aplicada na época na área de software, de desenvolvimento de software, era meio engessada, não era leve. Então, eles se reuniram para pensar, vamos estruturar um manifesto, né, fazer realmente algumas diretrizes para a área e que torne mais leve. Então, nesse mais leve surgiu, em vez do leve, também o ágil. E pensando na história da cultura Lean e também na definição do ágil, né, que não é velocidade, é adaptar mudanças e outras questões a nível de entrega com qualidade. Então, a partir daí surgiu o manifesto. Então, o manifesto, ele é abordado, né, com 4 valores, princípios e tem mais 15 diretrizes. Então, assim, o foco maior desses 4 valores, ele foca muito assim. Eu vou até resumir o que ele fala, né, que é indivíduos, interações, mais que processos e ferramentas. Aí, quando a gente fala isso, as pessoas falam, então, não precisa ter processo e ferramenta, é só indivíduos e interações. Não. Tem que ter os processos, tem que ter as ferramentas. Porém, assim, a questão do tradicional, daquele formato de gestão de projetos tradicional, que é super usual, tá? Mas para algumas áreas, realmente, ele acaba engessando. Então, o foco dele era muito assim, muito documento. Depois, Silvano vai contar uma historinha bem legal para a gente, né? Que tem a ver ele adora contar a história. Das documentações tipo pescador, sabe? do FBI e tal. Então, assim, essa questão de você ter resmas de papel, vários documentos em links. Então, assim, não tem tempo nem de fazer essa leitura por completo. Então, o mais importante é interações, indivíduos, as pessoas estarem interagindo e tendo o documento e os processos claros e definidos e de forma bem objetiva. Então, o foco do ágil nesse primeiro ato do manifesto é esse. Então, eu vou falar um exemplo prático. Em vez de uma tratativa, eu estar lá trocando vários e-mails, eu basto estar lá tendo interação com a pessoa e resolvendo. Então, puxando um foco para o nosso dia a dia. Então, tem a ver com isso. Um outro ponto também que tem a ver com documentação que o manifesto fala é o software em funcionamento mais que documentação abrangente. Então, por exemplo, tiveram empresas que quebraram ou que não conseguiram entregar um produto final porque focavam mais na documentação.
Perfeito. E o software, então você, por isso a ideia depois a gente vai estar abordando do Scrum das entregas parciais. Até no nosso dia a dia, as entregas parciais funcionam super bem, para poder a gente já ver algo funcionando e não ficar documentando e quando vai ver, perder o time, né? Então, é um outro ponto. Então, aquela história, né? Eu vou mostrar quando estiver pronto. Aí, quando mostra pronto, assim, mas não era isso que eu queria. É isso. Exatamente. Exatamente. Então, aí não é nada ágil ter que fazer novamente, né? Não. Isso. Então, um outro ponto é a colaboração com o cliente, né? Mais do que a negociação e controle. E contratos e controle. O que ele quer dizer com isso? Não é que não vai deixar de ter contratos com os clientes, nada, mas assim, até hoje em dia, essa pegada, o cliente hoje é nosso parceiro, é uma relação colaborativa. Não tem aquela questão de o cliente está de um lado, eu estou de outro, minha relação com ele vai ser só contratual, e é só isso que vai ficar. Pronto, Eita Silva compartilhou aí. E um outro ponto, né, dos valores é justamente resposta à mudança, né? Então, isso aí também, ele fala que resposta a mudanças mais do que seguir um plano, que é o foco maior do Agile. É realmente a gente conseguir se adaptar às mudanças, até porque não só o nosso mercado, como o mercado como um todo, e o nosso pelos avanços de tecnologia e tudo. Então, a mudança vem muito rápido, principalmente esse cenário que a gente está atual aí. Né? E essa é uma das características que mais é buscada dentro do profissional de hoje e do futuro, a adaptabilidade, né? Você Perfeito. se adaptar ao cenário, à mudança. Perfeito. E a gente teve uma prova disso, né? Até dia 10, 15 de março, o planejamento era um para o mundo. Não só, né? De repente, Exatamente. Veio totalmente um outro cenário e quem teve maior agilidade, que foi proveniente de você ter uma grande adaptabilidade a um novo cenário, é o que te fez você sair na frente, tomar decisões boas, sem desespero, né? Então, realmente, dentro desses 4 valores do Manifesto Ágil, eu entendo que a resposta à mudança, que é a adaptabilidade, ela tem um peso assim gigante e cada tempo que passa fica mais importante, né? A adaptabilidade fica uma coisa mais visivelmente notória para todos, né? Perfeito, Adalberto. Você colocou super bem. Assim, a gente passou por uma situação real. Então, a gente está vendo aqui o manifesto e já passando o filme de uma situação real, de se adaptar. E tem tudo a ver, realmente, assim, o ágil com esse processo de transformação digital, de se adaptar às mudanças, da reflexão, comunicação. Então, assim, é uma série de situações. Então, realmente, esses valores e os princípios do manifesto tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Então, é só quando a gente vai pensando em situações reais, a gente vê que a gente exerce, a gente está nessa situação, não é? Verdade. Então, e na questão dos princípios aí, tem um ponto que é o primeiro lugar, o cliente, né? O cliente em primeiro lugar. Aí eu queria até ouvir a sua opinião, porque isso eu entendo que é uma coisa de escrita simples, mas que na prática existe algumas confusões que eu vejo. Uma é quando entende que o cliente em primeiro lugar significa que a gente tem que fazer tudo o que ele quer. O que ele falar é para fazer. E não, eu pelo menos entendo que o cliente em primeiro lugar significa o processo, as nossas atividades, o produto, ele precisa ter foco no cliente, ele precisa estar centrado em resolver o problema do cliente. Não quer dizer que a gente tem que fazer tudo o que ele pedir tem que ser feito, até porque em grande parte das coisas, incluindo na parte de tecnologia e em segurança eletrônica, que é o nosso negócio, e nós integradores aqui temos a competência disso, o cliente não sabe o que ele precisa. Nós é que temos que contar para ele. Então, colocar o cliente no centro é focar em resolver a dor dele, é diferente de entender o cliente como uma criança mimada e tudo que ele pedir a gente vai fazer. Então, assim, tem a ver com o que você falou, aquele foco do cliente, mas você sendo parceiro do seu cliente. Aquela história da experiência positiva do cliente, né, que a gente tem conversado bastante sobre isso, mas assim, desde que a experiência seja boa para todas as partes, né? Então, só puxando um gancho no que você falou, Adalberto, justamente o Manifesto Ágil, se você vê em linhas gerais,
a parte dos valores, ele foca muito ainda em software, desenvolvimento de software. Então, ferramentas, software, processos relacionados a softwares. Então, assim, a partir disso, teve uma evolução. Não que o Manifesto Ágil está perdido, não. Na verdade, tem um outro manifesto, na verdade, é o Modern Agile, que ele surgiu justamente com que a abordagem não é só para a área de software. O ágil ele pode ser usado em qualquer área, a gestão ágil, as metodologias. Então, o Modern Agile já fala disso aí. O ponto que ele fala de clientes, ele não fala só clientes em si, ele bota assim, tornar pessoas sensacionais. Esse tornar pessoas sensacionais, ele quer dizer que não só o cliente, ele cita bem lá, não só o cliente, mas também a equipe envolvida. Porque se a equipe não estiver feliz, não estiver engajada, qual vai ser o resultado para o cliente? Então, vai ser ruim. Isso. Tem a dúvida. Então, no Modern Agile já tem essa pegada, realmente, assim, das pessoas, do experimento, da entrega. Então, já tem essa adaptação mais para áreas que não sejam de desenvolvimento de software. Então, foi bom você fazer essa abordagem aí, realmente, para a gente entender o universo de como funciona, né? Ótimo. Aí, então, a gente falou, né, do surgimento, né, das metodologias, a gente... não, isso é ótimo, e aí a gente vai só compilando aqui, como diz nosso amigo Josué do Segurança em Pauta, a gente vai compilando aqui para deixar mais fácil para nós mesmos ter o entendimento. Então, a gente falou do surgimento, do manifesto, legal. E aí, quais são os principais métodos que tem para aí a gente pegar cada um e destrinchar um pouquinho mais cada um deles? Vamos dar nome aos bois. Isso. Bem, assim, a gente fala que o Agile, o ágil, tem um guarda-chuva, né? E abaixo dele tem vários métodos, framework, né? Estrutura de trabalho. Então, o Scrum é uma delas, que eu acho que é o que a gente vai abordar mais, que assim, é o que mais se identifica fora a área de software. Então, o Scrum, o Kanban, eu sou fã do Kanban, depois eu vou dizer por quê, porque está tudo à vista, é transparente. Tem o XP, o SD, Cristal, que são o linha que a gente já falou, que acaba entrando no guarda-chuva, né? Mesmo sendo anterior a toda essa questão aí do manifesto, mas todos esses, eles, com exceção do Scrum, Kanban e o linha, eles são voltados mais para a área de software. Então, o ideal é a gente conversar mais, realmente focar no Scrum e no Kanban, que é o que é praticado, na verdade, no dia a dia. Hoje, na área de operações, em outras áreas que eu tenho atuado, eu consigo implementar as metodologias, a gente consegue ver resultado, e não é nada assim complexo, nem no sentido de que você falou no início. Falou em processo, eita. Já cria aquela barreira. Vai engessar tudo. Não. Pelo contrário. O que eu gosto das metodologias é que, assim, o nome já diz, e realmente é o que acontece na prática. A gente tem que ser ágil, a gente tem que ter entrega de qualidade, a equipe tem que estar engajada, tem que estar focada, tem que ter coragem, tem que evoluir. Então, assim, funciona super bem, realmente. Eu estou falando, porque eu gosto mesmo. Porque gosta, não, isso que é legal, esse brilho nos olhos é o que faz, isso, por isso o grande barato trazer esse tema para cá, porque realmente existe essa barreira. Eu falei quando envolve um pouco mais a área técnica, mas também em outras partes das empresas de segurança eletrônica, os integradores, de rolar realmente essa barreira psicológica quando a gente fala de metodologias e processos e tudo mais. E eu adicionaria tudo isso que você disse, Júlia. Fala aí, Silvano. Não, termina primeiro. Foi só para cortar o raciocínio, mas beleza, faz parte. É que eu achei que fosse parar. Foi por isso mesmo que eu te chamei no programa, mas vamos lá. Que eu entendo que essas metodologias, elas servem como uma baita ferramenta para você dar autonomia para as pessoas. Perfeito. A primeira vez que a pessoa escuta isso, ela só aumenta o preconceito dela com o processo, porque ela fala, mas como que vai me dar autonomia
se eu vou ter que seguir as caixinhas, se eu vou ter que seguir alguns preceitos do processo e etc e tal. Cara, só que na hora que você tem bem definido como a bola é entregue para você e como você tem que entregar a bola para o próximo. Quando tem documentado quais são as atividades que você faz e como você faz. Perfeito. Cara, isso faz você desenvolver sua atividade perguntando o mínimo possível para outras pessoas. Isso. E quando você precisa perguntar menos, logo significa que você está mais autônomo, porque você só depende de você. Então, se você depende só de você, logo você está autônomo, que é o que eu vejo que a maior parte das pessoas ficam pedindo por. Cara, eu queria ter autonomia, não sei o que tem. Ótimo, se a gente pega todas as atividades de uma empresa, coloca isso em documentação, em processos, e está documentado como cada um tem que fazer, logo todo mundo tem autonomia de fazer as coisas. Basta fazer o que está ali escrito que você vai fazer correto. Você não vai estar na dependência de alguém falar que aquilo estava certo ou não. Então, acho que é um grande ponto para todo mundo. Isso até em negócios menores, empresas, o instalador, o pequeno integrador que acompanha a gente, o quanto isso se aplica também independente do tamanho da empresa. Porque isso vai fazer você tirar o peso daquele eu empresa, de que tudo tem que passar pelo dono da empresa ou pela pessoa mais antiga. E não, na hora que você processua as coisas e divide as atividades de cada um e diz até onde cada um vai, e qual é o caminho correto para ir, você gerou autonomia para as pessoas. Adam, eu experimentei metodologia ágil, mesmo sem ela ter exatamente esse conceito, esse formato, na minha adolescência, quando eu trabalhei no McDonald's. Né? Quem assistiu aquele filme Fome de Poder, né, ele fala rapidamente a respeito de como eles conseguem produzir mais com menos e com mais economia. Mas Sim. sentir isso na pele tão novo, para mim, foi assim, eu digo que foi meio que fundamental, né, para eu entender muita coisa. Por quê? Pode parecer que as pessoas estão ali bitoladas, né? Mas a aplicação de uma metodologia ágil de trabalho não só faz com que as pessoas que estão ali trabalhando consigam executar os seus papéis com um formato muito mais consciente e independente, com um resultado muito superior, como também faz com que ela aprenda outros papéis ali dentro do contexto com a mesma qualidade. Ela não vai ficar fazendo só aquela função repetidamente mais 5 anos. Ela consegue, a partir daquele momento, se sentir tão segura, inclusive, que ela se lança em novos desafios ali dentro daquele contexto, a ponto de, eventualmente, você ter um profissional que consiga fazer todos os pedaços ali. E é tão maluco isso, poxa, para quem é de São Paulo, né? Eu inaugurei a loja do McDonald's do Tatuapé em 91. Né? Foi uma loja que, para você ter uma noção, durante os primeiros 2 meses de inauguração, tinha que ter polícia para fechar, porque foi a primeira loja da região, foi uma época de começo de férias, então eles não deixavam fechar a loja. A gente bateu todos os recordes de venda da América do Sul na época de inauguração, com detalhe, 93% dos profissionais trabalhando, né, eram de 19 anos para baixo, a gente tinha entre 19 e 16 anos, e dessa galera toda, quase todo mundo tinha menos de 6 meses de experiência de empresa. Ou seja, você tinha um grupo, que é o grupo de gerencial, coordenador gerencial, que tinha já anos de empresa, por isso que estava naquele cargo, o resto tinha passado 3 meses treinando em outras lojas. Mas a metodologia, ela proporciona esse tipo de coisa. Né? E quando você absorve isso, eu me lembro que depois eu fui trabalhar com informática, trabalhar para um cidadão que trazia material de origem duvidosa de um país perto do Brasil. GV800, Pico 2000, essas coisas algo assim. do tipo, mas eu era de TI na época ainda, né? Cara, na época do de quando começou a chegar o 486 no Brasil. Cara, o pessoal trabalhava montando um computador a cada 1 dia e meio. Eu, em 2 meses de empresa, montava sozinho 24 por dia. Porque tinha esse negócio. Método. Exato. Isso daí, tem um ponto, Silvano, que é importante também todo mundo pensar, que isso aumenta o seu nível de empregabilidade. Porque se você aplica isso em diversas atividades, olha isso, o Ivan comentou sobre o McDonald's, porque realmente o McDonald's segue à risca essas metodologias, né? Tem quem pega o pão, quem coloca o hambúrguer, tudo mapeado. Está ali, tudo mapeado e realmente o McDonald's é um baita de um exemplo de processo. Então,
E você, quando capta essa mensagem, o seu nível de empregabilidade sobe, porque independente do setor que você esteja, você tem a sua mente ligada ao processo, você curte trabalhar dessa forma, você entende a autonomia, gera o engajamento que precisa para o processo dar certo, né? Isso, e como é transparente, ele consegue, as pessoas conseguem saber o que o outro faz, consegue até ter uma curiosidade para querer também aprender o que o outro faz, até também ter um trabalho colaborativo de dizer, ó, eu vou te ajudar, porque de forma transparente eu já sei como mais ou menos funciona, e a metodologia não precisa toda vez que tem uma pessoa lá integrando ao time, tem que fazer todo aquele processo de explanação, não. Já está claro o método, o processo já está bem definido, então tudo flui bem. Ele é tão aplicável em vários níveis que quando eu trabalhava na época de TI ainda, na parte de projetos de infraestrutura, fibra ótica e tudo mais, eu lembrava assim, né, que quando eu trabalhava no McDonald's, o gerente saía a passear e a gente tomava conta, a coisa ficava funcionando assim, redondinha, todo mundo sabia o seu papel, cumpria a sua tarefa tranquilo e tinha diferença de nível de fluxo, mas todo mundo conseguia acompanhar numa boa, né? E quando eu fui trabalhar com projetos de integração, pô, você vai lá, vai num galpão, no interior de São Paulo, que você vai ter que, às vezes, dormir uma semana lá, sem ter um cobertor aí lá, mas a coisa estava tão afinada, entendeu? Que a gente conseguia produzir em 3 pessoas o que equipes teriam que ter 7, 8 pessoas. E a gente, assim, durante o dia a gente conversava, mas era mais brincadeira, tirar aquele sarro, aquela coisa toda, né? Porque todo mundo sabia seu papel, a gente se organizava no começo do dia, depois a coisa corria o dia inteiro, sabe? Muito legal. Bom, então a gente conseguiu aprender de onde vêm as piadas ruins do Silvano, vem dessa experiência, dessa época aí, a gente acabou de descobrir nesse momento, muito bacana. E aí o Silvano deu uma baita de uma deixa para a gente, então, entrar na primeira metodologia, que eu acho que realmente é fundamental para o nosso dia e se aplica demais ao nosso mercado, que é o Scrum. Né? Então, vamos lá. Definição do Scrum. Silvano, Júlia, quer contar a tua historinha antes? Silvano, conte sua relação com o Scrum, Silvano. Vamos lá. Barbosa. Bom, ele que joga rugby, ele que conhece bem do... Boa. E conhece o FBI também. Então, vamos lá. O Scrum, esse nome Scrum, sabe quando tem um jogo de rugby que a gente entende pouco, uma hora do pessoal, mas você vê aquele monte de cara agarrado ali, brigando pela bola? Aquele momento é o Scrum, onde todo o time está unido em prol de um único objetivo. O foco, a concentração e o jogo de equipe está totalmente focado naquele momento e junto. E daí eles tiraram esse nome. Dois japoneses residentes nos Estados Unidos, lá em 86, escreveram um livro a respeito disso e deram esse nome de Scrum para equipes com um foco direcionado, né? Mas isso ficou num livro, ficou num paper lá, que eles jogaram em algum lugar e ficou lá esquecido. Quando, depois, lá em 95, um cara resgatou isso, lendo aquele documento, lendo aquele livro, ele materializou aquele processo, né? Que sim, começou nas indústrias, na empresas de softwares, né? E veio vindo, migrando para outros setores aí, na medida que a coisa vai amadurecendo. Mas tudo começou justamente nessa fase. Para você ter uma ideia, houve em 2001, né, teve o atentado em 11 de setembro, e um dos problemas que teve, que o governo lá local descobriu, é que assim, a gente tinha as informações, a gente só não conseguiu ter elas claramente na nossa frente. O erro estava na absorção, em como tratar isso tudo. E aí eles contrataram empresas para desenvolver software, que ficaram 2, 3, 5 anos para desenvolver e não vinha nada. Até que chamaram esse cara, que já estava tendo várias empreitadas de sucesso usando essa metodologia, né? E foi basicamente assim, olha, a gente tem aqui, 60 programadores para você trabalhar, aqueles escritórios em Manhattan lindo, bacaramba, tal. Ele falou, beleza, eu quero esses 11 aqui, que são os 11 melhores, a gente vai para o porão, lá embaixo, e ninguém perturba a gente, né? Qual é o meu prazo? Ele falou assim, cara, você tem no máximo 2 anos. Ele falou, beleza, me dá 7 meses. E ele entregou. A metodologia, a gente tem muito mais estatística, é claro, falando da parte de software, ela chega a te dar 70% de aprimoramento na aplicação, né, no resultado do trabalho feito. E a Avantia, por exemplo, ela deve ter provavelmente algum scout, alguma contagem lá do quanto ela consegue otimizar disso, mas se bobear também chega muito perto disso, né? Porque a história dela reza basicamente em cima, né? Estamos aqui navegando com um rumo, certo? Legal. Por algum motivo, alguém achou que tinha que remar para o outro lado.
Se a gente trabalha na metodologia tradicional, esse cara vai ficar remando para o outro lado até chegar lá no outro lado e falar assim, mas foi difícil, demorou, atrasamos, né? Mas tinha um cara remando para o outro lado. Mas por que você está remando para o outro lado? Ah, porque em determinado momento eu entendi que era para fazer isso. E foi. Né? E foi. E foi porque não é um time integrado. O time não está conciso. Né? É um formato em cascata que cada um faz o seu e depois interage. Né? E o legal do Scrum é justamente essa ideia. Né? São equipes pequenas, você vai trabalhar uma empresa inteira, mas a partir de equipes pequenas que se falam constantemente, sem perda de tempo. Né? A Júlia vai explicar um pouco como é que é o encontro diário lá tal. Não tem perda de tempo. É mais rápido que o cafezinho que a galera costuma fazer no dia a dia, né? E que vai alinhar, balizar o resto do dia tranquilamente. Né? Evita aquele cara que vem te perguntar 30 coisas ao longo do dia, faz com que legal, a transparência do trabalho a ser feito é tão bacana a sinergia que acaba acontecendo, que eu sei como eu preciso passar de forma muito transparente e clara para o cara que vai receber, eu sei como o cara vai me entregar, então eu consigo processar melhor meu trabalho, eu já sei como, inclusive, se vai me faltar algum ferramental, alguma informação, alguma coisa, então eu já consigo cobrar melhor dessa forma. E a parte mais legal é que isso valoriza tanto o profissional que está envolvido nesse processo, mas valoriza tanto que você consegue elevar exponencialmente a capacidade do seu time. Tem cara que você fala assim, esse cara, será que eu vou ter que trocar esse funcionário? De repente, ele num esquema bem montado desse, ele vira a melhor peça ali para você. É muito legal isso. Exatamente, Silvano. Tá vendo, Adalberto, que eu disse que Silvano já estava no conhecimento bem... Ele estava doido para contar essa história e eu achei que ele estava mais... Que ia sair uma piadinha no meio, né? Mas não, ele realmente... Cara, ele é conhecedor do assunto. Esse assunto, ele é muito sério, Adalberto. Ele é muito sério. Sim, total. E o mais legal, Silvano, é como isso a gente aplica realmente. É lógico que a gente vai falar num formato pensando num projeto, imaginando o dia a dia da nossa realidade de integração. Mas, por exemplo, de verdade, eu utilizo boa parte do que se fala em Scrum para lidar, por exemplo, com os meus e-mails. E-mail com as minhas mensagens, então a forma que eu defino quando que eu leio, qual é o tipo, ele vem da estrutura do Scrum. Então, assim, o quanto... Cara, isso é aplicável a qualquer atividade do nosso dia, cara. Vai lavar uma louça, pensa como Scrum, você vai ver se você não vai lavar a louça melhor e mais rápido. E ó, que tá falando um cara que não sabe lavar louça. E o que é bom... É verdade. E o que é bom é que, assim, o que Silvano colocou aí, você, Adalberto, é assim, você vê na prática funcionando. Eu sou fã do método, assim como o Silvano, porque, assim, funciona na prática. A gente tem resultado, a gente consegue ter uma entrega melhor, a gente consegue fazer mais com menos, a gente consegue tornar as pessoas mais engajadas. Então, assim, tem resultado. Então, realmente tem os conceitos, a gente tem que realmente se atentar um pouco a alguns itens outros, mas assim, é uma metodologia que você consegue incorporar, você consegue trabalhar no dia a dia sem ter muita complexidade, que é até o intuito dele, né? Se fosse complexo... Sim, é deixar fácil, é deixar simples e ágil, né? Esse é o grande barato. Isso. Então, esse é um dos valores do Scrum, né? Isso, pronto. Então, é isso que eu ia falar. Então, assim, a questão do Scrum, o que eu acho super interessante já é a parte de cara, assim, dos valores, né? Quando você vai estruturar um time e que você vai conversar sobre Scrum ou vai implementar o método que você fala dos valores, que tem que ter uma equipe, tem que ter o compromisso, a coragem, o foco, a abertura, o respeito, aquilo ali você já faz com que a equipe... Opa, esse negócio é bom mesmo, porque assim, eu vou estar sendo visto, eu vou ter autonomia, eu vou estar sendo respeitado, né? Eu vou poder ter liderança, tá? Porque no Scrum, o time, ele consegue ter liderança, e a gente vai falar um pouco dos papéis, e assim, o dono do projeto, não necessariamente, o PO, o dono do produto, não necessariamente é o líder da equipe, é o gestor, não, pelo contrário. Você consegue, em cada etapa de trabalho, inserir pessoas diferentes. Então, isso faz com que você conheça melhor o seu time. Então, tem tudo... Ou seja, para cada atividade, o quanto é legal a gente desenhar isso, e para cada atividade ou projeto interno,
realmente o dono do projeto e isso ir trocando, porque isso não é uma responsabilidade do gestor, né? A gente entende que tudo é o gestor do departamento que precisa ser feito, não necessariamente. Essa roda precisa girar. E aí, isso que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, imaginando, seguindo a cartilha ali do Scrum, o time, né, que o Scrum, né, o que é o PO, né, e o time de desenvolvimento. Fala um pouquinho para a gente disso daí, por favor. Isso. Antes de focar no time, Adalberto, só complementando, assim, antes do time, a gente fala muito assim nos pilares do Scrum, né? Que é a transparência, a interação e a adaptação. Por que eu gosto de falar disso? Porque, às vezes, quando a gente vai para uma leitura ou tem um entendimento sem estar muito no conceito, a gente já pensa assim, inspeção, o Scrum vai estar inspecionando o que eu estou fazendo, é caça às bruxas. Não existe isso. Tanto que a história de você não precisa ter medo de errar, você pode errar, isso é permitido no Agile. Então, assim, essa questão da inspeção, da adaptabilidade, é justamente para poder a gente se antecipar ao risco. Aquela historinha que o Silvano falou, do cara tá remando contra, e no final é que percebe-se. Então, trazendo para uma situação real, eu estou em uma obra, gosto muito de usar esse exemplo, eu estou em uma obra de CFTV com uma integradora, estou implantando lá as câmeras e tem uma pessoa que está responsável para aquela determinada área e ele viu que para poder instalar aquelas câmeras ele precisa de um andaime, uma PTA, e ele deixa aquilo de lado, vai focar em outra coisa. Como não tem um trabalho de inspeção a nível de reuniões, de acompanhamento do Agile e tudo, isso só é percebido no final. Então, isso acarreta no atraso. Porque eu não consegui entregar aquela instalação, aquela câmera, assim, não, porque faltou isso, sim. Então, assim, no acompanhamento. Então, não é a questão, assim, o foco é de você conseguir se antecipar aos riscos. E a adaptação é o que você já abordou super bem, a gente conseguir vai ter mudança, vai, né? Tem situações que a gente está num projeto e nesse caminhar surge uma situação que a gente precisa mudar, a gente precisa se adaptar. Então, nesse método, a gente consegue fazer tranquilamente. Já no método tradicional, realmente, a gente teria que seguir e montar uma outra estrutura a nível de análise de projeto e acabaria impactando no prazo. Então, assim, só pegando um gancho na parte dos pilares. E realmente, assim, a parte do Scrum, ela é dividida, feito você falou, nos papéis, né? Os eventos e os artefatos. Então, assim, a parte dos papéis são 3 papéis. O dono do produto, né, o PO, o time de desenvolvimento, que ainda tem esse nome no Scrum, mas é um time, pode ser um time de implantação de uma obra tal, de um sistema de CFTV, um sistema de controle de acesso. Porque é o desenvolvimento daquela atividade em daquela questão, atividade, né? Isso, não tem a ver talvez com ele traz esse nome do desenvolvimento de software, isso, tal, etc e tal, mas a metodologia, o desenvolvimento é de se desenvolver aquela missão que você definiu ali, né? Isso, por exemplo, eu tenho a missão de implantar 50 câmeras em 10 dias. Então, eu tenho que montar meu time de desenvolvimento dessa implantação. Então, é só para estar claro, para ninguém achar o time de desenvolvimento, realmente você colocou super bem. E tem o Scrum Master. Então, assim, o Scrum Master, o papel dele no time Scrum, ele é um disseminador do Scrum. Ele é aquele cara que vai fazer com que o Scrum continue sendo executado, acompanhado. Ele tem um papel de fazer um acompanhamento tanto do dono do projeto, né, o PO, como do Ele vira um grande auditor? Isso. Só que aquele auditor, só que não é auditor, eu acho que é aquela pessoa que eu acho que o nome ajudar. Legal desse cara ele é o facilitador, Adalberto. O facilitador. Legal. Eu não sou fã de Star Wars, mas para quem curte, ele é o Yoda. Boa. Ele é o cara que vai ajudar a galera a continuar. Sabe aquele cara que vai apoiando ali, vai fazendo a roda continuar girando? Isso. Ele é o facilitador. Ele vai estar lá, ele vai acompanhar e sem ter aquela pegada tradicional da gestão de projetos de fazer o check que ele fez, não fez, não. Ele vai estar dando apoio, né? O Silvano colocou super bem. E o dono do produto, o dono do projeto PO, ele, na verdade, ele é o líder. Ele é o líder do time de desenvolvimento, mas ele é aquele líder que ele vai fazer a ponte com o cliente para entender as necessidades, a ponte de comunicação, ele vai fazer acompanhamento a nível de como está o backlog, que a gente vai falar que é a nível de artefatos, como está o acompanhamento das reuniões,
dos eventos, né, das sprints. Então, assim, ele é aquele líder, só que a equipe, o time de desenvolvimento, ele é um time que tem autonomia. Então, assim, não é que, eita, tem lá o dono do produto e a gente vai reportar ele, quem decide é ele. Não, quem decide é o time. Ele é mais um facilitador, mais um apoiador, ele também faz parte do time. Então, não tem aquele formato de hierarquias em que eu tenho que falar com o líder fala... Não, funciona realmente nessa pegada de autonomia. Então, isso realmente é uma Até coisa porque o foco é você, de repente, aplicar o Scrum em diversos projetos diferentes dentro da sua empresa, ou seja, não é a hierarquia da empresa, né? Então, por isso que é realmente o líder, o dono do produto, daquele projeto, não necessariamente ele é o que tem um maior nível hierárquico, né? Porque a gente não está falando da gestão da empresa, da operação da empresa num todo, a gente está falando apenas de um projeto específico, né? Isso, até porque, por exemplo, você colocou bem, se eu tiver um projeto, que eu te falei, de implantação de câmeras, vai ter o dono daquele projeto, o PO, com o time. Ah, mas agora vai ter uma implantação de CFTV, que é outro líder, é outra pessoa. Então, perfeito. Isso migra muito e as pessoas, cada um tem autonomia, não tem, realmente legal. Isso funciona super bem. Aí legal, você faz... A figura do PO é legal, o lance de que, assim, ela é defensora do projeto. Isso. Ela é defensora do projeto. Ela não vai falar... Ela fala assim, olha, vem cá, a gente ficou de entregar um mouse, tá certo? Um mouse com alguma característica. Ela é a pessoa que vai ficar olhando, se a gente está o tempo inteiro olhando para esse mouse que a gente bolou lá atrás, para a entrega do cliente. Por isso que a gente fala que é o Product Owner, né? O dono do projeto. Isso. E assim, ele e o ponto papel do cliente também, né? Isso. A comunicação com a outra ponta, né? Porque realmente é importante você ter um ponto focal, mas esse ponto focal é justamente, ele só é uma ponta, é um apoiador, ele que conduz, tem umas etapas, a parte dos artefatos. E aí, pegando esse exemplo que você disse de um projeto de monitoramento, enfim, estamos lá implantando X câmeras. Quer dizer, o dono do produto é aquele cara que efetivamente vai estar ali na linha de frente, conversando com o cliente, interfaceando, por dois motivos. Você manter a informação centralizada, não ter informação dúbia. O time de desenvolvimento, ou seja o de implantação, está focado em implantar, ou seja, não é aquele que vai estar sendo parado pelo cliente para tirar uma dúvida de cronograma, se chegou a câmera, se não chegou, não. Isso daí é o dono do produto que fala contigo. Eu estou aqui colocando, né, no sentido de cada um de ter os papéis bem definidos, o que faz a informação para o cliente chegar muito mais redonda, né? Mesmo que o PO fale, mesmo que a informação chegue através de um outro cara, né? Esse outro cara fazendo parte do contexto, ele tem informação inteira também. Todo mundo acaba tendo informação inteira. E puxando um gancho, assim, já para essa outra metodologia que está interligada com o Scrum, que a gente falou, o Kanban, tem a ver com isso. Assim, nesse acompanhamento, eu estou com a gestão à vista. Eu tenho lá meu quadrozinho com post-its, com as atividades de todo mundo. Então, todo mundo sabe o que o outro está fazendo. Então, assim, aquela questão até que eu comentei no começo, eu estou lá nos papéis, mas eu estou vendo aqui que tem uma pessoa do time que está muito demandada, então eu já consigo... Isso não é um papel do dono do produto, pode até ser, mas o próprio time faz esse reescalonamento para poder focar na entrega. Então, assim, já pegando o gancho, Adalberto, que você falou... eu gosto de situações práticas, falando dessa implantação de câmeras. Então, assim, o Scrum, além dos papéis, ele tem os eventos e os artefatos, né? Legal. Então, assim, que é a partezinha mais de conceito, mas que no dia a dia a gente acaba efetuando sem nem perceber. Isso. Então, assim, tem a chamada sprints, né? Que são os tempos de atuação daquela entrega, daquela atividade. Então, assim, nesse trabalho da sprint, tem... que a gente chama que é uma reunião de planejamento, que é o Planning Scrum, que ele atua no start da demanda em si. Então, por exemplo, numa situação dessa de implantação de câmeras, eu não vou chegar já implantando, eu tenho que ter um tempo rápido para planejar. Então, essa condução da reunião de planejamento já starta o projeto em si, é o dono do projeto junto com o time. O time todo tem autonomia para opinar nessa condução. E nesse start, a gente tem um artefato, que é o Product Backlog, que é a lista de tarefas. Por que é importante ter essa lista? Por exemplo, na implantação de câmeras, onde eu sei que o produto final é imagem, né? O câmera e o cliente quer ter imagem. E
na minha lista de backlog de atividades, eu pontuar que é mais importante a caixa da câmera, estou falando de uma câmera box, do que a câmera, eu estou na contramão. Qual o primeiro ponto? O mais importante é a câmera. Sim. As conexões, o cabeamento e depois, não, a caixa vai ter que inserir, ou sei lá, uma limpeza de uma lente, isso já vai mais para a etapa final. Então, essa etapa de planejamento, que a gente fala da sprint, existe no start do processo em si do Scrum. Aí, Silvano pontuou as reuniões diárias, que a gente chama do Daily Scrum, reuniões diárias, Daily Meeting. Então, essas reuniões, elas são, assim, para mim, eu acho que o mais importante do Scrum são essas reuniões. Por quê? Porque você se reúne todos os dias com o time. Aí você faz, reunião todo dia, vai perder tempo. Não, são reuniões de 15 minutos no máximo, isso é cronometrado. Numa situação, antes da pandemia, a gente, todos presencial, essa reunião era em pé, cada um falava e tinha 15 minutos para abordar, mas era o que é abordado. Nessa reunião, justamente a gente dizer o que foi feito ontem, que eu consegui atuar no meu projeto, o que eu estou fazendo hoje e qual é a minha perspectiva para amanhã, para poder focar na entrega e quais são os pontos de risco. Então, isso você conversando com o time diariamente, você não tem abertura para uma entrega atrasada, uma falha no processo. Por quê? Porque é como o diário de obra. A gente, como integrado, a gente não vai numa obra, tem lá o diáriozinho. Então, esse diário, na verdade, no dia a dia, todos os dias se reunindo. É que o diário fica muito mais você relatando, né? O grande barato desse bate-papo é você relatou o que aconteceu no dia anterior, mas qual é a pegada do dia atual e o que você já está prevendo para o próximo, para o que você estiver prevendo de não muito certo, já correr. Perfeito. Esse exemplo do andaime mesmo. Se eu numa reunião digo, a câmera de tal área precisa do andaime, se eu falar na reunião de hoje, amanhã eu já consigo atuar, hoje ainda, né? Mas amanhã eu já vou ter andaime para estar atuando e não deixar para o final. Não, eu vou esperar a última. Não. Então, assim, com a câmera, com a caixa. Ixi, a câmera tá alta. Isso. Vou voltar. Não, mas a gente sabe que acontece. E mesmo nas acontece. Mudanças, né? E mesmo nas mudanças. Né? Porque, chegamos aqui, cara, seguinte, a fábrica parar para a gente fazer esse trabalho amanhã, a fábrica não vai mais parar, né? A gente vai ter que cumprir outro foco amanhã. Tá bom, o que eu preciso para esse outro foco? Tá muito claro, né? Precisa disso. Então, legal. Aí o PO vai correr atrás do que precisa para amanhã não parar, e a galera cumpre o trabalho aqui. Quando chegar amanhã, tá tudo pronto para trabalhar amanhã. Perfeito. Então, é exatamente isso. Então, além dessas reuniões diárias, tem também uma reunião que eles chamam, que é de revisão da sprint, dos pontos vamos fazer uma revisão aqui, um batimento. É como se fosse naquelas reuniões, processo de você bater os pontos de atuação de cada um. Então, eu estou com tal demanda, eu estou sentindo dificuldade, mas uma reunião mais voltada para isso, porque o Daily Scrum, a gente já tenta eliminar, não ser uma reunião de detalhamento técnico. E, às vezes, as pessoas tentam, a gente é uma reunião mais de foco em o que se tem para fazer e não ir no detalhe. Por exemplo, faltou o cabo, faltou o cabo, mas eu preciso do quê? Isso já vai para a reunião de review, na sprint. Mas isso tudo é muito dinâmico. E quando a gente conclui a sprint, que essa sprint não passa de um mês, tá? Que é justamente a sprint, mas assim, vamos falar de entregas parciais. Eu gosto muito desse termo, porque assim, a gente como integrador, a gente faz as entregas parciais. Eu estou com 100 câmeras para implantar. Então, vamos fazer entregas parciais, lotes de 25, ou nesse período do sprint de 15 dias, estou dando um exemplo. Então, assim, consegue funcionar bem. E, no final, tem a retrospectiva, onde esse ponto é extremamente importante ter, porque nessa retrospectiva você avalia tudo que foi feito nesse processo da sprint, nesse projeto, e diz, eu preciso melhorar nisso, isso aqui funcionou bem. Por quê? Porque no próximo você já evoluiu muito. Então, continua naquela melhoria contínua. Isso é extremamente importante e a gente vê na prática funcionando. Né? Então, e realmente... E falando das nomenclaturas, que lógico que no Scrum vem muita nomenclatura que vem de software, e algumas coisas, por exemplo, na VHC a gente trocou só o nome de reunião, essa reunião diária para, por exemplo, bate-papo, para tentar descaracterizar um pouco essa questão de reunião,
porque senão é para tentar criar, que é realmente um bate-papo de checkpoint e ação mais rápida, né? E tanto é que o pessoal orienta que ela seja uma reunião fora da sala de reunião, todo mundo de pé. De pé, Não precisa pegar o copo d'água, o café, a marmita. 15 minutos. Entendeu? Limite 15 minutos. Porque é uma reunião de checagem, né, Júlia? Isso. De checagem. Isso. É tanto que a gente chama, em alguma situação aqui, reunião de check-ins. Bora avaliar. Uma coisa que a Júlia falou que é legal. Vamos mudar, vai precisar de mais alguma coisa, tal. Se precisar, tem a reunião do sprint, a preparação para fazer isso. Por que é tão rápido? Porque antes disso, já foi feito todo o dimensionamento de carga do trabalho, de produto, de material. Isso, no planning, perfeito. Exatamente. A gente já sabe que, por exemplo, para colocar o andame, que altura tem que ter o andame, ele tem que ter rodízio, ele tem que ter quantas plataformas, que cabo tem que ter, qual o dimensionamento do cabo, tudo mais. Já está tudo claro. Então, na hora, está tudo à mão para você ir pegando, ou para você ir solicitando para suprimentos, o que quer que seja. Mudou a rota, aquela rota nova também já foi dimensionada antes. Perfeito. Né? Então, é só falar assim, sabe aquele que estava na prateleira? Então, eu não vou usar hoje, me dá o da B. Né? Basicamente, essa reunião, a organização leva a isso. Isso. Verdade. Exatamente. Super bem Júlia, colocado. Não, Silvana é o mestre. A gente está caminhando para o nosso final. Queria que você desse uma corridinha para a gente falar um pouquinho dos artefatos. Certo. Os artefatos. Mas assim, tranquilos, porque lembrando para a galera, terça que vem tem mais Júlia aqui, tem mais Silvano aqui no Integrando, porque a gente vai continuar com esse assunto. Então, se sobrar alguma coisinha, a gente recapitula no começo de terça que vem. E terça a gente vai trazer para um foco mais prático, a nível de gestão, do dia a dia, falar um pouco aí do formato de lideranças, do Manage 3.0, vai conversar aí sobre umas coisas bem bacanas. Mas assim... Você que está em casa não entendeu como isso funciona, nos acompanhe no próximo episódio. Veja o programa de hoje. Muito bom. Mas assim, Adalberto, dos artefatos, até que meio que no formato que eu falei dos eventos, né? Aquela sprint, a daily scrum, meio que segue a mesma linha. Segue a mesma linha, mas assim, os artefatos, um resumo tem um Product Backlog, que é a lista de tarefas, de atividades que tem, que quem mapeia é o PO, o dono do produto, para aquela sprint, para aquela etapa de atuação parcial. Ou seja, então, veio lá a venda que eu preciso ter imagem. O produto, o dono do produto vai listar, preciso ter cabo, preciso ter isso, eu preciso instalar isso, aquilo. Isso, então tem um Product Backlog, que é de todo o projeto, e tem o Sprint Backlog, que é a lista para aquela sprint, por exemplo, aquela entrega de 50 câmeras, tem uma Sprint Backlog para ela, que é a lista delas, e tem um Increment, que são os incrementos, são as inserções de atividades no decorrer, que é essa coisa da metodologia, ela não é engessada, ela não diz, se tem uma lista, tem que seguir a risca, e essa aqui não pode inserir mais nada, não, isso é mutável, desde que siga esse período do sprint. Mas se eu não tiver esse prazo no máximo um mês, 15 dias, não tem problema, encerra a sprint na retrospectiva da sprint, mapeia esses pontos e segue na próxima. Então, isso é bem rápido, né? Rápido no sentido com qualidade, de agilidade. De agilidade, nada de velocidade. Isso, exatamente. Até porque todas essas metodologias deixam bem claras que o ágil não é fazer correndo, né? O ágil é você efetivamente fazer de forma eficaz, mas uma velocidade curta, né? Isso, exatamente. Exatamente. A habilidade de se adaptar, de readaptar, né? Entrega sem desperdício, é muito nessa pegada aí. Minha internet tá fazendo bullying comigo aqui, mas legal. Ela não está ágil, sua internet. Ela não está ágil. Mas o que eu estava falando, não sei se chegou a pegar, que é... Chegou direitinho. Então tá bom. Então não vou repetir, porque precisamos ser ágil. Júlia, quer dar um recado final? Para um até breve, porque não é um se despedir, porque terça que vem tem mais. Só pegar o comentário do... Júlia, só para você ver que bacana, pegar o comentário do Elcio, que não é só no café que acompanha a gente, está aqui no Integrando, muito bom ter o Elcio Binelli com a gente aqui. Ele pergunta se na próxima terça não pode ser só com a Júlia. Aí eu vou deduzir que ele está dispensando o Silvano. Eita, não. Mas se estiver dispensando, eu também...
Tá vendo, Silvana? Tá vendo? Muito bom. Não, mas é porque realmente o conteúdo é muito bacana, Júlia. E tem uma extensão, e assim, o que eu gosto de dizer é que tudo isso a gente pratica, não é só assim, né? Da boca para fora, né? Isso, exatamente. Eu acho que é o ponto mais importante, a gente vê funcionando, né? Vê no dia a dia. Então, realmente... E para, assim, finalizar, né? Feito a Adalberto falou, próxima terça a gente vai estar aqui de novo. Continuar nosso bate-papo, tá, gente? Agradeço, assim, a participação de quem está até agora acompanhando. Agradeço muito a Silvana e a Adalberto pela oportunidade, né? Por essa troca de experiência aí tão rica, tá? E só uma dica aí de quem já está pensando em startar comece onde está, use o que tem e já faz o que pode. Não tem esse negócio de, o Scrum eu tenho que ter ferramenta, paga, não. Usa um quadro, post-it, já chama o time, entendeu? Então é só... Só post-it já é o suficiente para... Já é o suficiente. Tá? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo e até a próxima terça, né? Até terça. Obrigado você, Júlia. Silvano, dá um tchau para a galera, vai. Apesar que o Silvano está todo dia aqui, mas... E já é a segunda vez que ele está no Integrando, já é Mas é a primeira vez de maior quantidade de vezes. Né? Como que é? Mas é a primeira vez falando coisa útil de verdade. É verdade, Não, nem tanto, Silvano. Mas fico muito feliz, dá o seu tchau. Eu fico muito feliz com essa oportunidade, porque realmente eu falei para a Júlia, né, quando a gente conversou outra vez, esse é um processo que eu queria ter começado dentro do CT, a trazer para a galera lá atrás, desde o começo, mas me faltou braço. É um assunto muito legal e qualquer integrador, qualquer empresa que faz qualquer tipo de trabalho só tem a ganhar com isso. Não é aquelas propagandas, né, de emagreça, pergunte-me como. Não, é real, é fato, não é tão dolorido como o pessoal pensa, na verdade é muito mais fácil, né? E isso realmente é uma coisa que eu gosto demais de fazer. Então, obrigado, Alberto, por abrir teu programa para a gente poder trazer essa informação. Valeu. Legal, eu que agradeço vocês. E assim, como mensagem final, eu quero deixar para a galera realmente o quanto o que a gente está colocando em prática, o que a gente está falando, e a gente realmente quer mudar o nosso mercado de segurança, a gente quer fazer o mercado de segurança ser mais conhecido e fazer a régua do nosso segmento mudar. Então, estou eu aqui, represento a BHC Sistemas, a Júlia representa a Avantia, somos empresas que, em tese, competimos aí no mercado, mas a gente está aqui primeiro para mostrar que realmente não existe esse papo de concorrência, a gente realmente está interessado em compartilhar conhecimento, não só entre nossas empresas, como todos os demais competidores que a gente tem no segmento, porque a gente entende que a gente só vai ter um mercado, uma sociedade e pessoas em volta da gente melhores se a gente ter a humildade de aprender com as pessoas que têm algo para nos ensinar e que depois que a gente aprendeu, a gente também compartilhe com as demais pessoas. E a gente cria um ciclo eterno de aprendizado. Isso é muito legal e esse é um dos propósitos do Integrando a Segurança, focado no integrador, no instalador, para a gente realmente conseguir entregar coisas de mais valor agregado para os nossos clientes, que isso vai fazer o cliente também entender o porquê que a gente fala que segurança eletrônica é essencial, pela somatória de tudo isso que a gente vai entregar. Então, mais uma vez, obrigado, Júlia, obrigado, Silvano. Obrigada. Galera, terça que vem, 17 horas, mais um Integrando a Segurança. Daqui a pouquinho, às 19h30, as gestoras da segurança chegam aqui no canal também. Amanhã de manhã tem o Café com Segurança e tá cheio de coisa boa aqui no canal do CT. Um abraço, até terça que vem. Tchau. Começa agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança.